Glória a Deus, aleluia. Está começando mais um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Nosso programa, irmão, tem por propósito a leitura da Palavra de Deus e a pregação, sem placa de igreja, sem CNPJ. Amém? Nós somos a igreja que tem o nome escrito no livro da vida. Se você tem o nome escrito no livro da vida, então você também é da mesma igreja que eu. Amém? Aí eu te desejo a paz do Senhor Jesus. Se você já confessou o Senhor Jesus com a sua boca, diante dos homens, porque Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você confessou o Senhor Jesus, entregou sua vida a Ele, irmão, nós somos da mesma igreja, tá bom? Placa de igreja não salva ninguém, mas o que salva quem salva é o Senhor Jesus, o Filho de Deus que morreu por nós e deu o seu sangue por nós, na cruz do Calvário. A leitura de hoje, de agora, está em Provérbios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: meu Deus, apresente diante do Senhor a tua palavra agora que eu vou ler. Fala conosco, fortalece os teus servos. Cada um de nós seja fortalecido na unção e na direção do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que salva as almas, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Diz aqui Provérbios capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, olha só, filho meu, se aceitares as minhas palavras, Deus está falando com você, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, olha só, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz. Eu vou esmiuçar isso aqui daqui a pouquinho. E se buscares a sabedoria como a prata, se buscares a sabedoria como a prata, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que palavra, irmãos. Então vamos lá, começando. Primeira coisa, aceitar a palavra. Tem que aceitar a palavra de Deus. Se aceitares as minhas palavras. E agora o que? Esconder contigo os meus mandamentos. Esconder onde? Guardado no coração e na mente, irmão. Estou notando porque isso é muito importante. E esconderes contigo os meus mandamentos. Glória a Deus. E para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, fazer o teu ouvido escutar a sabedoria de Deus. Se você guarda a palavra, esconde dentro do seu coração os mandamentos de Deus e fica atento à sabedoria para você ouvir, atento. E para inclinares o coração ao conhecimento. Meu irmão, o bem mais valioso que nós adquirimos nessa terra é o conhecimento. Porque eu posso ir para qualquer país do mundo e começar do zero, chegar lá com a roupa do corpo e Deus vai me prosperar, porque Deus me deu conhecimento da salvação e de ofícios que eu posso fazer para sobreviver na terra. Então, quando eu falo do conhecimento de Deus, irmãos, é a coisa mais importante. É para você ter vida com Deus, ter vida com o Senhor Jesus, ter vida com o Espírito Santo. É para você conhecer a forma de você se dedicar a Deus, de dedicar ao Senhor Jesus, dedicar ao Espírito Santo, dedicar a palavra de Deus para que você tenha a vida eterna. Nada é mais importante para nós do que a vida eterna na presença de Deus. Amém? Então, se você aceitar as palavras de Deus, esconder os mandamentos no coração, ficares atento à sabedoria que vem pela palavra, com o teu ouvido, inclinar o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, você vai clamar, não é só orar pedindo Deus me dá inteligência, você clamou, Deus tem misericórdia de mim, me dá inteligência, me dá sabedoria, meu Deus, me dá em nome do Senhor Jesus o conhecimento, Deus, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, você clamar, Deus me dá entendimento, me ajuda a conhecer as coisas para que eu possa ser salvo, para que eu possa levar outras pessoas ao Senhor, para que também essas pessoas sejam salvas no Filho do Senhor, que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E por entendimento alçares sua voz e buscares a sabedoria como a prata, continuar pedindo a Deus sabedoria, e como a tesouros escondidos a procurares, procura pela sabedoria, meu irmão, pede a Deus, então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento de Deus. Então você vai passar a conhecer as coisas de Deus e vai entender o porquê devemos ter temor do Senhor. Nós devemos ter temor, irmão, porque Jesus disse ao povo ali naquela época: temei antes aquele que pode fazer perecer no fogo tanto a carne como a alma e o espírito. Ele pode fazer perecer. E ele vai fazer. Está escrito. Então toma cuidado. E aqui continuando. Porque o Senhor dá a sabedoria. Ele que dá para nós a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Da boca de Deus, irmão. Está aqui a boca de Deus, a palavra de Deus falando conosco. A Bíblia de Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus falando conosco, irmãos. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É Deus quem dá entendimento para nós. É Deus que dá a sabedoria, Ele que dá conhecimento da palavra de Deus. Ele que dá o dom. O dom de sabedoria e o dom da palavra do conhecimento são dois dons usados na palavra de Deus para pregar. Amém? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então a verdadeira sabedoria para aqueles que servem a Ele tem ela guardada. Glória a Deus. É escudo para os caminhos para os que caminham na sinceridade. A palavra de Deus é escudo quando nós caminhamos na sinceridade, na verdade com Ele. E com sinceridade, sem hipocrisia e sem falsidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz aqui no próximo versículo: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Deus guarda para quem caminha com Ele em sinceridade as veredas e o caminho. Nosso caminho é guardado por Deus, irmãos. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas. Então entenderemos, irmãos, as coisas boas, veremos as coisas boas, conheceremos as coisas boas que vêm do nosso Deus para nós, a partir do momento que nós buscarmos obedecer a Deus, conhecer a Deus, ter temor de Deus, conhecer a sua palavra, ter conhecimento, ter inteligência, ter sabedoria. É isso que nós devemos fazer. Glória a Deus, aleluia. Porquanto a sabedoria de Deus entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Então, olha essa palavra, irmãos. Quando a gente busca a palavra de Deus com temor, a palavra entra no nosso coração, a sabedoria entra, e o conhecimento é agradável à nossa alma. O bom siso te guardará, o bom senso te guardará, as boas atitudes, e a inteligência te conservará. O que nos conserva vivos é a nossa inteligência. A pessoa que não tem inteligência morre cedo, que não tem sabedoria morre cedo. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, quando nós buscamos a Deus, buscamos a sabedoria, Deus nos livra do caminho do mal e dos homens que diz coisas perversas. Está assim de homem mau e de caminho perverso, de homem perverso. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Está assim de um homem que deixou o caminho da retidão, que anda pelos caminhos das trevas, e Deus, se você busca sabedoria, busca a Ele, obedece a Ele, busca entendimento, converte o Jesus, filho dele, entrega a sua vida, tem comunhão com o Espírito Santo e lê a palavra de Deus, Ele te livra desse mal. Ele te livra do caminho do mal, do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, dos que andam pelos caminhos das trevas, dos que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades, se alegram com a maldade até dos outros, seguem veredas tortuosas, fazendo maldades e se desviam nos seus caminhos. Deus vai te livrar desses todos, se você buscar, aceitar a palavra, esconder no coração os mandamentos e fazer atento o seu ouvido para a sabedoria de Deus, inclinar o coração ao entendimento e clamar por inteligência. E por entendimento, gritar e clamar por sabedoria. Então Deus vai te livrar desse homem mau e dessas coisas más. Amém? Glória a Deus e aleluia. Aí ele continua te dando conselho aqui. Se você ouvir a palavra, ele vai te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, da mulher que o pé dela
é caminho de morte, que te leva para caminho de morte. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. A mulher adúltera não quer nada com Deus, não tem compromisso com Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, para os anjos caídos, para os demônios, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Então a mulher adúltera, ela caminha. Então Deus, se você buscar a sabedoria, as palavras de Deus, o conhecimento, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele vai te livrar dessa mulher que anda com a morte. Glória a Deus. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão. Todos que vão para a mulher adúltera, o destino deles não é bom. E não atinarão com as veredas da vida, ou seja, não viverão e desfrutarão e não verão as coisas boas da vida. Ele não vai atinar, ele não vai nem perceber as coisas boas. E assim andarás pelo caminho dos homens de bem, se guardares as veredas dos justos e fizeres aquilo que o Senhor manda, que é aceitar a palavra de Deus, guardar, esconder no coração os mandamentos de Deus, dar ouvido, inclinar o coração ao entendimento e gritar por inteligência e por sabedoria de Deus. Você vai conseguir. Porque os retos, assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos, que andam certos, os retos de coração habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Então Deus está dizendo aqui que vai destruir, como no capítulo anterior ele disse, que aqueles que não se voltarem para Ele, que não o buscarem, que virarem as costas para Ele, que amarem mais as coisas do mundo do que as coisas dele, se entregarem para os prazeres do mundo como uma mulher adúltera e se entrelaçar nos caminhos dessa mulher, vão sofrer a pena. Todos vão sofrer a pena. E não tem como não sofrer, sofre. E eu te falo porque eu conheço, de experiência própria. Então, é melhor buscar a Deus, se esconder debaixo da asa do Altíssimo, antes que seja tarde demais. Converta-se ao Senhor Jesus, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, confessa Ele como Senhor e Salvador agora. E eu vou fazer uma oração por você, para que você possa fazer esse compromisso com Deus, no momento que se chama agora. Tá bom? Depressa. Eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Começa agora. Essa sua mudança, essa mudança de caminho para que você possa ter direito à vida eterna. Para tudo que você estiver fazendo, chega perto dessa tela aí e repete comigo aí. Ora comigo agora. Ó Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Ô glória. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E Senhor Jesus, entra no meu coração, habita em mim, faz morada em mim. Ó Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, guarde em mim a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo habite em mim. E guarde em mim a Tua palavra no meu coração e na minha mente, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe agora como Teu servo, como Teu filho. Porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor Salvador, entreguei minha vida a Ele agora e clamo pela sabedoria que vem de Deus, que vem do Senhor, pelo Teu entendimento, pela Tua inteligência, Deus, pela Tua sabedoria, para que eu desvie o meu pé do mal e da mulher adúltera, Senhor, e que eu siga os Teus caminhos de hoje em diante, em nome de Jesus. Faça a oração, irmão. Você também quiser um servo de Deus, faz essa oração, hein? Para Deus te dar força. Amém? Faz ela. Junto comigo, volta ela aí e faz ela aí, tá bom? E você, meu irmão, que fez essa oração, que o Senhor Jesus te abençoe muito. Amém? Fala assim agora com Deus. Deus, me recebe agora como Teu servo, porque eu aceitei o Senhor Jesus. Amém. Repete aí, não tem problema não. Pode falar porque Deus está te vendo. Amém? Que Deus te abençoe. E a todos que estão ouvindo, irmãos, recebe aí a bênção que eu vou deixar aí, que é a bênção que o Senhor Jesus mandou a gente deixar toda vez que terminar a reunião no nome dele. Amém? Que é a bênção apostólica. Que o amor de Deus, irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém.
Que Deus te abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um que ouviu essa pregação e a todos que entregaram a vida ao Senhor Jesus, teu Filho. Amém.